Apostila de Haia no Brasil. A adesão do Brasil à Convenção de Apostila de Haia foi de 5 de outubro de 1961. A aplicação da Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, firmada em Haia e eternizada pelo Brasil, pelo decreto número 8.660 de 2016. Entre nosso país e os estados que não apresentam objeções à adesão brasileira, no artigo 12, parágrafo 3º da Convenção. Qual a finalidade da Convenção? A finalidade é suprimir a exigência de legalização diplomática ou consular a atos públicos estrangeiros, não sendo aplicável a atos particulares. Através da Convenção, um ato único de aposição de uma apostila torna o documento válido em mais de 112 países. Quais são as facilidades para evitar os documentos para o exterior? O processo que antes levava meses, a partir de agora, pode ser realizada com rapidez e diretamente nos cartórios, sempre que o destino do documento for um dos 112 países dela signatários, que inclui Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Itália. Segundo DEOMO, a facilitação atinge atos como trabalhar fora do país, realizar um intercâmbio, casar com um estrangeiro ou obter dupla nacionalidade. Uma vez que a partir de agora, o cartório comum reconhece uma firma e anexa a apostila de Haia, que serve como uma declaração de autenticidade. No procedimento anterior, que todavia segue sendo aplicado aos países não signatários, o documento ainda deveria seguir para o Ministério das Relações Exteriores, para ser autenticado o reconhecimento em embaixada ou consulado do país de destino de papéis. Por fim, deveria reconhecer a autenticação do Ministério. Em alguns casos, ainda poderia haver a exigência de tradução juramentada. Conforme o acordo internacional, também conhecido como Convenção da Apostila de Haia, dá-se essa nomenclatura, devido aos documentos se anexados a uma apostila física ou digital. A natureza pública de um documento será determinada pela lei do país de origem deste documento. O país de destino não influenciará nesse sentido, caso o documento seja considerado público no país de destino, mas não no de origem. O artigo 1º da Convenção destaca, de forma geral, os documentos que são considerados públicos e aos quais a Convenção não se aplica. Os principais exemplos de documentos públicos aos quais, via de regra, a Convenção se aplica são condições notoriais, nascimento, casamento, óbito, certidões das juntas comerciais e diplomas. Na observação, os tratados bilaterais celebrados pelo Brasil com outros países, tal como a França, que permitam a dispensa da legalização dos consulados brasileiros, continuarão em vigor, conforme o artigo 8º da Convenção. Os principais exemplos de documentos públicos aos quais, em via de regra, foram citados. Exige-se no documento da Convenção uma única formalidade, que é a oposição de uma apostila emitida pela autoridade competente do Estado, no qual o documento é originado, no intuito de atestar a autenticidade pela assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento, ou quando cabível a autenticidade do solo, ou carimbo estampado no documento. A referida apostila deve estar presente no próprio documento e em folha anexa, em conformidade com o modelo presente em anexo à Convenção. Em 22 de junho de 2016, através da Resolução 228, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a aplicação da Convenção da Apostila no âmbito do Poder Judiciário, órgão indicado do instrumento da adesão pelo Brasil como competente para a implementação das disposições no território nacional. Anexo 1 da citação, resolução, traz o modelo da apostila a ser fornecido pelo Brasil. E o anexo 2 contém o modelo de carimbo a ser fixado no documento. Por fim, o anexo 3 informa que o papel para impressão da apostila atenderá requisitos de segurança, bem como a sua produção será centralizada a nível nacional, a fim de coibir fraudes documentais e proporcionar o controle da produção. A Casa da Moeda do Brasil será responsável pela produção, controle e distribuição do papel para impressão da apostila. A diminuição das burocracias relativas ao reconhecimento
de documentos de procedência estrangeira mediante a convenção de exigências formais idênticas. É essencial na sua facilitação na circulação de pessoas. O Estatuto da Conferência de Haia estabelece como seu objetivo trabalhar pela uniformização progressiva das regras do direito internacional privado, que constitui o quarto fator na classificação que apresentamos no capítulo 8, sob o título Os quatro fatores resumidos, a uniformização do direito internacional privado. Considerações finais. A homologação da sentença proferida no estrangeiro ocupa cada vez mais os organismos judiciários dos diversos estados da sociedade internacional. A tendência é aceitar essas condições mediante a verificação de pressupostos consentâneos com a ordem jurídica em que elas vão ser executadas. Daí a importância do juiz de delibação, sistema adotado na Itália. Reiniciando considerações finais, vai. Considerações finais. A homologação da sentença proferida no estrangeiro ocupa, cada vez mais, os organismos judiciários dos diversos estados da sociedade internacional. A tendência é aceitar essas decisões mediante a verificação de pressupostos consentâneos com a ordem jurídica em que elas vão ser executadas. Daí a importância do juízo de delibação, sistema adotado na Itália em fins do século XIX, que examina apenas requisitos formais da sentença, não analisando o seu mérito. Mesmo os países que recusam exigibilidade a esse intuito, veem nele uma presunção de certeza, utilizando-o como meio de prova. A justiça brasileira dá guarida às cartas rogatórias mediante exequatur do Superior Tribunal de Justiça e homologa sentenças estrangeiras por meio do sistema de delibação, analisando essa corte as formalidades do julgado estrangeiro, sem examinar o mérito.